E se voltamos aqui às famílias, estamos a falar das mulheres, o marido morre, por exemplo, estão há mais de 3 anos, a família chega porque culturalmente é o que tem de se fazer e tiram tudo. Como é que essa mulher deve recorrer? Ou esse homem também, porque já há casos de homens também que passam por isso. Ok. Outro detalhe, a união de facto pode inclusive ser reconhecida pós-morte de um dos membros da união de facto. Pós-morte. Indeterminado. Pós-morte. Ok. Portanto, tu podes, depois da morte do companheiro, não é? Porque aqui não é marido-mulher no sentido de contrato de casamento, cônjuge, nos termos da lei, podes ter o reconhecimento da união de facto. Mas aqui depois vamos entrar para o regime das heranças. Ok. E no regime das heranças, naquilo que são o que a gente chama de herdeiros legitimários, o cônjuge aparece em 4º lugar. Como aí? Quer dizer, eu posso ir registrar a união de facto. Certo. Após a morte, se eu conseguir aqui testemunhas que provem que eu estive mais de 3 anos com o meu companheiro ou a minha companheira. Certo. No entanto, fico em 4º lugar. Quem está então do 1º ao 3º? Descendentes em 1º lugar, portanto filhos. Ascendentes em 2º lugar, os pais. Irmãos em 3º lugar. E só depois é que vem o cônjuge. E como diz a lei, uma das classes prefere a outra. Ou seja, só se não houver filhos é que a gente recorre aos pais. Só se não houver filhos e pais é que tu recorres aos irmãos. Só se não houver filhos, pais e irmãos é que o cônjuge é chamado à herança hereditária. Está a dizer que quem estiver na linha da frente de sucessão prefere tudo. Tudo. Em tudo. Quer dizer, se tiveres filhos, tudo para os filhos, nada para os pais. Se não tiveres filhos, tens pais, tudo para os pais. Exatamente. É muito difícil para o cônjuge. Mas atenção, lembra que falamos do regime do casamento. Sim. Comunhão de adquiridos. O que vocês constroem depois do casamento é metade de um, metade de outro. Ok. Portanto, na altura do falecimento, primeiro vamos fazer a separação do que é de cada adquirido, um. Ok. Portanto, metade vai ser do cônjuge sobrevivo. Sim. A herança vai ser em relação àquela metade que era da pessoa que faleceu. E é aqui nesta herança, naturalmente há uma cota parte da herança que pode ser, que é disponível. A pessoa pode eventualmente fazer um testamento. Ok. Mas naquela quarta parte da herança que decorre da lei, que a pessoa não pode dispor, a ordem é essa. Filhos, pais, irmãos e só depois o cônjuge. Quer dizer que dentro de um casamento, se tu quiseres garantir que a tua esposa ou o teu esposo ou o teu companheiro, companheira tenha alguma coisa, tu tens que obrigatoriamente fazer um testamento. Caso contrário, só o adquirido. Porque tu podes às vezes estar a vir com uma bagagem financeira muito boa e tu queres deixar alguma coisa para o teu parceiro ou parceira porque sentes que pronto, é merecedor, faz sentido. Sem testamento, nada feito. Sem testamento é preciso que todas as outras classes não existam. Ok? Todas as outras classes não existam. É de facto que nem é cultural, porque na verdade na nossa cultura africana o cônjuge passa a ser portanto é a tua pessoa, não é? É aquilo que vocês constroem juntos, é de um e é de outro. E portanto... Então a ideia de casar com um homem rico que está à beira da morte, sem testamento, não adianta de nada. Senão tens que primeiro não fazer filhos, depois esperar que os pais dele também não estejam vivos e eventualmente não tenha irmãos. Naquilo que é a cota parte que ele não pode dispor. Caso contrário, ele de facto tem que dispor dos bens e deixar. Então tens que encontrar um velho rico que não tenha filhos, que já não tenha pais e que também não tenha irmãos para ter acesso ao dinheiro. Exato. Quer dizer, vocês andam a pesquisar a lei até para dar golpes. Mas é interessante vermos isso desse jeito, até para pensarmos nos processos de proteção, porque enquanto financeiro, em algumas vezes a proposta é eu quero montar aqui uma carteira de investimentos para o meu filho, para a minha filha, para a minha família. Quero ter certeza que eles tenham acesso a este dinheiro nesta fase. E se por acaso eu já não estiver aqui, eu quero montar um trust. Nós chamamos um trust, um fundo, basicamente, com condições específicas para acesso às finanças. Às vezes não se montam, por exemplo, não se faz um testamento
Mas um trust ajuda, por exemplo, a parceira a ter acesso ao próprio patrimônio. E tu podes fazer, eventualmente, tu podes montar essa carteira em vida. Sim. Okay? Tu podes montar todo este esquema financeiro em vida. Tu podes, eventualmente, fazer doações em vida para os filhos, doações em vida para a esposa. E este bem ficar na disponibilidade da esposa ou do esposo. Estamos a falar em esposa, pensando aqui eu, no meu caso, que ele vai antes de mim. Pensando aqui no meu caso que seja assim, que eu seja a sobreviva. Exato. E depois há sempre os casos de repúdio de herança. Sim. Naquilo que são famílias de facto, e aqui sem querer fazer julgamentos, né? Mas naquilo que são famílias que respeitam a posição do cônjuge, podem aquelas classes anteriores prescindir da herança, abdicar da herança e deixar que o cônjuge tenha preferência naquilo que é a parte indisponível.